Fala pessoal, estamos aqui então finalmente com o top 5, top 10 que vocês preferirem, né? Porque geralmente fica a critério aí das últimas colocações que a gente faz, das últimas cartas, das melhores cartas de Ikoria. Temos bastante carta legal dessa edição, até que me surpreendeu pelo número de cartas possíveis de jogar, né? Não são tantas creps. Mas então vamos pro vídeo porque tem bastante cartinha pra gente falar sobre. Então vou começar com as não tão boas que a gente fala mais rapidinho. Sleeper Dart, seria o dardo, né, de sono. 2 manas, entra em jogo, compra uma carta, você pode virar ele, sacrificar, a criatura não desvira, na próxima etapa de desvirar. Então é mais ou menos mais uma pedrinha que o cara pode usar nos Boros Monarca, né, como parecido bastante com a outra cápsula que já usado no Boros Monarca, que a criatura não pode atacar e bloquear, então é mais uma opção se, sei lá, a pessoa quiser usar. Não acho tão forte, mas tá aí, às vezes pode surgir algum deck com ela. Temos aí então aqui, falando em mutação, Migratory Greathorn. 4 manas, 3/4. Tem mutar por 3 manas, é uma besta. Toda vez que ela muta, procure no seu deck por um terreno básico. Então ele faz um Rampant Growth toda vez que você muta, né? Por 3 manas. E é um 3/4, né? Então de repente num deck de mutação pode ser interessante, né? Você faz algum bicho no turno 1 e 2, no turno 3 você vai lá e faz ele 3/4. Dependendo da situação, né? Vamos ver. Pena que é terreno básico, né? Não busca qualquer terreno, senão seria meio broken, né? Para outros formatos, né? Pro Pauper seria legal daí de repente fazer um Monogreen Tron, não sei, né? Temos aí falando em mutação também, Essência Simbionte, que é 2 manas 2/2, toda vez que ele muta, ele é uma besta. Bota um marcador na criatura e ganha 2 de vida. Tipo, teria que fazer um deck focado em mutação, né? Como essa é a primeira edição que estão com mutação, pode ser que no futuro essa carta jogue mais. Temos aqui Raking Claws, 2 manas, a criatura ganha Double Strike até o final do turno. E por si só já seria uma carta interessante, né? Porque é instantânea da Double Strike, então é tipo um Temur Battle Rage, não dá o atropelado do Temur Battle Rage. Mas ela tem o Cycling 2, então ela não é uma carta morta. Muitas vezes o Temur Battle Rage, apesar de ser muito melhor que essa carta, às vezes o Temur Battle Rage fica morto na sua mão, e essa aqui pelo menos você precisando, você pode ciclar, né? E ciclar tem um ponto bem forte nessa edição, que tem bastante coisa boa com ciclar. Você pode ser recompensado com ciclar, né? Falando nisso, é esse carinha aqui, Prickly Marmoset. Olha que cara bonitinho. Que olhinho bonitinho que ele tá, né? 3 manas, 2/3, iniciativa. Eu não consigo não olhar pra ele. Olha só, ele tá com uma cara de... Morre, diabo! Tá gravando? 3 manas, 2/3, iniciativa. Toda vez que você cicla uma carta, como a gente falou da carta anterior, ele ganha +2/+0 até o final do turno. Então ele pode ser um finisher, tipo um kill find de cycling, que você bota ele na mesa. Ele é 2/3, já não morre pra muita coisa que, por exemplo, Dead Weight da vida. Então, +2/+0, só que, claro, 3 manas no Pauper ainda é pesado. Mas é uma carta que você pode fazer um deck de cycling em volta dele. E ele é um macaco, não tinha comentado. Entrando aí a mais um dos macacos do Pauper. Daí temos aqui também Garrison Cat, 1 mana 1/1, um gato, né, como o próprio nome do título diz. Né? Se bem que tem cartas de criatura que às vezes tem um nome de uma coisa e não confere, mas... Então ele é um gato, 1 mana 1/1. Quando morre, cria um humano soldado. Um token, né? Então, para deck de aristocratas, que a gente pode botar também White Winnies, né? Como tem várias criaturas que quando morrem botam algum token. Então, mais uma aquisição para esse tipo de deck. Mas como já tem muitos, eu acho que ele não se destaca tanto. Temos aqui 3 manas incolores, 1/1, uma raposita, a Farfinder. Coisinha mais fofa, meu Deus. Vigilância. Às vezes eu esqueço que ela tem vigilância, mas ela tem vigilância. Quando ela entra em jogo, você busca um terreno básico e bota na mão. Então é como várias cartas que fazem a mesma coisa, geralmente de mana verde, só que ela é incolor. Então às vezes num deck, se você vai fazer um Monogreen Tron, por exemplo, dá pra botar ela. Eu sei, eu tô falando direto do Monogreen Tron, mas é porque, né, é o único deck que eu lembro quando eu penso em ramp absurdo pra você poder ter algum payoff, seria os decks de Tron, né, porque no formato a gente ainda não tem nenhum payoff de você fazer vários outros decks. O deck de Elfos usa um Elfo parecido, que é 2 manas e busca um terreno básico, só que daí como é verde, né, ela pra ser mais justa, ela é 3 incolores. Então o único deck que eu fico imaginando que poderia usar ela, né, porque senão, a não ser que, sei lá, você vai fazer um deck azul e preto que bote ramp não, né, porque ela não rampa, mas que busca o terreno que você precisa pro splash. Mas de qualquer jeito é 3 manas incolores e é raposa, né, não é um tipo de criatura que você possa ter... que você possa fazer algum tribal, né? A não ser que surja de repente no futuro o tribal de raposas. Temos aqui Blister Spit Gremlin, 1 mana 1/1, criatura Gremlin, né? De novo o título, qual é o tipo de criatura? Paga 1, vira ele e vira dá um de dano em cada oponente. Tipo um
Eu esqueci o nome dele, o cara do Burn. Só que você tem que pagar uma mana pra virar ele. Só que ele é uma mana menos pra baixar, então tem essa recompensa. Só que o de 2 manas ainda é melhor, né? E toda vez que você casta uma mágica de não criatura, desvira ele. Então ele é exatamente igual aquele cara, só que ao invés de você pagar 2 manas pra baixar e ser um 0 pra 0/3, que é muito melhor pra salvar de muitos removals, né? Como a gente falou, de Deadweight ou de Disfigure, né? Firebolt, né? Várias coisas no Pauper dão 2 de dano apenas e não exatamente os 3, né? Raio mataria, tanto faz qualquer um deles. Mas ele é humano /1, ele pode bater também, ele não tem Defender. Então tem essa vantagem, mas ainda assim eu acho que ele não jogaria num Burn. Teria que talvez fazer um deck mais voltado pra ele e o... Eu esqueci o mesmo. É Termo Alquimista? Acho que é Termo Alquimista. Isso, o Termo Alquimista é muito melhor que ele. Ainda. A não ser que você faça algum deck que precise dele pra bater também, mas o Termo Alquimista eu acho que rende mais, ainda mais sendo 0/3. Mysterious Egg, voltando aqui pra mutação, mana 0/2, Egg, é um ovo. Toda vez que essa criatura muta, bota o marcador +1/+1 nele, então, para deck de mutação. Mas eu acho que... Eu botei essas cartas aqui porque tem habilidades que a gente nunca viu e de repente pode ser que surja algum deck mais OP com eles, mas são poucas cartas comuns que vieram com mutação. Teria que botar ele para fazer funcionar, mas é uma carta diferente, né? O mana 0/2, incolor, que às vezes, sei lá, consegue bloquear legal algumas coisas, mas serve só para você tentar fazer mutação, né? Tentar fazer um Megazord nele. Temos aqui Unexpected Fangs, seria inesperadas mandíbulas, acho que é isso, ou na real é... Enfim, 2 manas, sendo uma preta, instantânea, bota um marcador, +1/+1, e um marcador de lifelink, sim, nessa edição agora a gente tem marcadores de habilidades, então, um marcador de lifelink numa criatura. É interessante que essa carta aqui você pode, por exemplo, botar num Crypt Rats, ele fica 2/2, e com lifelink, então você pode todo turno fazer Crypt Rats para 1, e limpar a mesa, e se tiver um número de criaturas você consegue ganhar bastante vida, então Crypt Rats meio que ganha 1 bilhão de vida. Muitas vezes você pode ver isso acontecendo com aquele encantamento de Amonkhet, eu acho, que dá +1/+1 e lifelink pra criatura no Crypt Rats, né, que daí você consegue dar um de dano em tudo e com lifelink você ganha um monte de vida, então você, contra decks tipo Elfos, você acaba com o jogo nessa simples jogada. O Crypt Rats na mesa por si só já acaba com o jogo, só que quando você ativa o Crypt Rats ele morre. Só que se você deixa um marcador +1/+1, você consegue ficar ativando todo turno, como se fosse uma mini pestilência, né? E o lifelink obviamente faz você nunca mais morrer. Mas é uma carta interessante, mas eu acho que não é tão absurda para estar no nosso top 10 Fire, sei lá. Temos aqui Adaptive Shimmer. 5 manas, 0/0, é um inseto, flash, então é lampejo, né? Você pode jogar a qualquer momento. E quando ele entra em jogo, coloca 3 marcadores +1/+1 nele. Então, um 5 manas 3/3 basicamente, só que ele é incolor, então você consegue ir além de sem flash. De novo, o deck que eu consigo imaginar jogando com ele seria um colorless Tron de repente, porque não tem nenhum motivo você querer usar ele em algum outro deck, porque 3/3, ou um deck de mutação, né, que qualquer mutação que for nele vai ganhar esses 3 marcadores, porque quando você tem um bicho 1/1, por exemplo, e você muta ele para um bicho 5/5, por exemplo, vai ser 5/5. Já esse bicho, como ele é 0/0, tem 3 marcadores em cima dele, da carta, se você mutar um 5/5 nele, ele vai estar 8/8. É a única vantagem, né? Tipo, pelo menos nos drafts e selados que eu tenho visto desse cara, é isso. É a grande vantagem. Claro que o 3/3 flash no selado você pega de surpresa e mata alguns bichos, mas pro Pauper, pensando bem nesse aspecto, 5 manas 3/3, você não vai querer um cara desse no seu deck se não for por, sei lá, incolor, né? E incolor, por 5 manas você tem muita coisa melhor pra você botar no Colorless Tron, por exemplo. Tem aquele artefato que entra e você busca outro do mesmo nome e fica nesse loop infinito. Então, temos aqui um bichinho Serrated Scorpion, mana 1/2, quando ele é um escorpião, né? De novo, Scorpion. Quando o Serrated Scorpion morre, ele dá 2 de dano no oponente e você ganha 2 de vida. Então é interessante pra decks tipo Suicide Black, pra decks com aristocratas também, porque você pode ficar com ele na mesa, bloqueando, ou até mesmo pra fazer a habilidade de sacrificar e comprar carta com um bichinho com esse bichinho aqui. Bushmeat Poacher. 4 manas, 2/4, humano soldado. Paga 1, vira, e sacrifica outra criatura, você ganha a vida igual a resistência da criatura e compra uma carta. Então ele com, né, estilo aristocrata, junto com o escorpiãozinho, até que é interessante. Você drena 2 e ainda ganha 2 de vida mais, né, que é a resistência do escorpiãozinho, e compra uma carta. Mas ele teria que fazer um deck mais voltado pra eles, mas é uma carta legal. Então aqui nessa primeira parte, pessoal, sempre é cartas legais.
Mais uma carta legal aqui, Night Squad Commando. 2 genéricas e uma preta, um humano soldado 2/3. Quando ele entra em jogo, se você atacou com uma criatura nesse turno, cria um token 1/1 humano soldado. Ou seja, para deck mais agressivo, para um deck talvez Suicide Black ele é 3 mana, Suicide Black 3 mana já é muito, né? Mas para um deck de repente mais agro, talvez um BW tokens, já que como você tem várias cartas que dão mais X+0 para criaturas na cor branca, né? Então a gente tem Rally the Peasants, que tem Recapitular Vermelho, de repente Mardu tokens. O Boros Bully é o melhor exemplo de deck de tokens, né? Mas claro que esse cara não entra, mas você de repente fazer uma versão BW pode ser que seja legal, porque tem algumas cartas pretas e brancas que dão dano igual ao número de criaturas que você controla, né? Eu acho que é de Fate Reforged, então de repente fazendo uma versão assim, faz os bichinhos pequenininhos e batendo, daí quando você for fazer turno 3 manas por um 3/4, entre aspas, porque você faz um 2/3 e um 1/1, pode ser que seja interessante, ainda mais que são 2 criaturas, né? E ele é 2/3, ele é gordinho, né? 3 maninhas. Eu acho que esse cara é interessante para esse tipo de deck, e como você tem que bater para fazer o efeito, então tem que ser um deck mais agro, né? Temos aqui Mutual Destruction, um mana, um feitiço que tem flash se você controla uma outra permanente com flash, e no custo adicional dele você tem que sacrificar uma criatura, destruir a criatura. Tem muitas cartas que fazem isso, acho que é o Bone Shredder, alguma coisa desse estilo, alguma coisa de ossos. Lasca ossos é o artefato, mas tem um negócio de ossos que você... Uma preta, sacrifica uma criatura, destrói a criatura alvo. Ponto. Só que esse aí tem o bônus, então se você tiver alguma permanente com flash, na pior das hipóteses ele já é melhor, porque ele tem um adicional de de repente ele pode ter flash, você pode fazer, na hora que o cara vai matar um bicho teu, você vai lá, opa, já que você vai matar esse bicho, sacrifica esse cara por uma mana preta só, e já mata um outro bicho do cara, e mata qualquer criatura, não pergunta se é preta, se é, sei lá, se é elfo, se é espírito, se é macaco, não pergunta nenhum tipo de criatura, só destrói a criatura alvo. Então isso é uma parada bem interessante. Mata Gurmag, né, que é um dos bichos mais ameaçadores aí do formato. O Lamog, enfim, qualquer bicho. E pode ter flash. Eu não sei de algumas coisas que possam ser utilizadas com flash, mas tem muita coisa com flash no formato que você pode utilizar, né? Só um deck de... Imagina, de repente um UB Fadas. Você tem o Spell Stutter na mesa, você já pode jogar com flash. E você pode sacrificar a própria Spell Stutter se o cara estiver matando. Então, de repente, esse é um removal bom para um UB Flash. UB Fadas, né? Quem sabe aí. Temos aqui, então, Memory Leak. 2 manas incolores, na verdade genéricas, e uma preta. Feitiço. O oponente revela a mão, você escolhe uma carta da mão dele ou do cemitério dele e exila. Então você pode exilar uma carta que está no cemitério, um Mystical Teachings, que o cara está... preparando para recapitular em uns próximos turnos, ou até mesmo tirar da mão dele, que é o principal, né? Você geralmente quer tirar da mão. E tem Cycling, então não acho que vai ser uma carta que vai substituir Duris ou até mesmo outros descartes, porque 3 manas é meio pesado, né? Mas de repente numa situação que o formato tenha muitas cartas com recapitular, ou até mesmo com a habilidade de Teros, que é que volta do cemitério, ou Nerf, né? Então muitas coisas podem fazer essa carta acabar jogando não mais, mas também junto com. E tem o Cycling de uma incolorzinha ali que ajuda também decks de Cycling. Então ela pode ser uma carta que vai junto nos decks de Cycling. Às vezes o cara nem usa ela como de fato olhar a mão, mas fica ali guardada para dar aquele Cycling de uma mana que são até... Agora tem bastante carta de Cycling de 1 mana incolor. Antes eram mais cartas de 2 incolores ou um custo, né? Então um custo mais restritivo. Isso aí, como tem Cycling de 1 incolor, você não perde nada, né? Você simplesmente paga uma no passe, compra outra carta e segue a vida. Temos aqui uma carta com flash. A gente estava falando de um removal com flash. Temos o Lurking Deadeye. 3 genéricas e uma preta. É um ano assassino, 4/2. Tem flash, né? Que é lampejo, você pode jogar a qualquer momento. Quando ele entra em jogo, ele destrói a criatura que sofreu dano nesse turno. E isso é muito legal, porque é muito fácil você dar dano com alguma coisa, né? Você dá um Champ Block com um bicho /1, e esse carinha aí não passa por 4 manas. E ele é um 4/2, ele bate pra caramba. Na pior das hipóteses, você baixa ele várias vezes no draft. Vou baixar ele aqui no passe só pra espancar. 4/2, né? Se fosse 4/1 ainda, tipo, qualquer coisa matava, mas 4/2 tem bastante coisa que mata, /2, óbvio. Mas 4/2 já é mais difícil de matar do que um 4/1, obviamente. E ele tem flash. Muitas cartas que fazem esse efeito não tem flash, então você tem que bater no seu turno, esperar o oponente bloquear, aí você vai lá e faz o seu bicho, destrói a criatura que sofreu dano nesse turno. Essa aí não, esse aí tem flash. Eu não lembro se tem alguma outra que tenha flash, eu acho que há outras que tem pro formato Pauper, pelo menos, todos são
sem flash. Então essa aí por isso que me chamou a atenção. Mas ainda assim não é uma das melhores, porque 4 manas para um removal vale muito mais a pena você justamente ter um removal mais leve, né? E ela comba com aquele feitiço que se você tiver alguma permanente com flash. Então às vezes você pode bloqueou com um bichinho, matou ela com essa criatura e daí ainda aproveita e sacrifica outra criatura e faz um fuzuê danado e mata um monte de bicho do cara por pouca mana. E aqui mais uma criatura com mutação, que é uma das melhores comuns do draft de Coria, mas ainda não chegaria a brilhar, acho que no Pauper, que é o Cavern Whisperer, seria, sei lá, Sussurrador da Caverna. Eu não lembro as traduções, mas 4 genéricas e uma preta, é um Nightmare, seria um pesadelo, 4/4. Mutação dele é 3 genéricas e uma preta, então é um custo 1 a menos do custo de baixar dele. Daí você anexa em cima ou embaixo da criatura, daí... Coisas de mutação eu não vou explicar aqui porque às vezes até eu me confundo explicando, então... Tá aí, mutação. Ela faz mutação por 4 manas. E tem ameaçar, isso é muito importante porque é difícil de bloquear ele. E toda vez que ele muta, faz a mutação, né? Cada oponente descarta uma carta. Eu acho meio pesado pra você fazer o cara descartar uma carta por 4 manas, né? Muitos decks às vezes acham fazer um ninja por 2 manas no meio do ataque já pesado, imagina 4 manas. Mas de repente pra algum deck mais pesadão, de repente possa funcionar, né? Mutar num bicho e como ele tem ameaçar, ele é difícil de bloquear e o cara descarta, né? E é um 4/4, ele tem um corpo grande também. Mas ainda assim eu acho meio pesado pro formato, já que o Pauper é quase um Legacy Light, né? A gente joga com spells muito leves. Acho que a única grande vantagem dele seria mais o Menace e o fato de ser um 4/4. Mas 4 manas... não sei. Temos aqui daí Startling Development. No inglês é Joel Santana Feelings. 2 sendo uma azul. E instantânea. Até o final do turno a criatura se transforma numa serpente azul com poder e resistência 4/4. E tem Cycling 1. Então é uma carta, sei lá, carta na manga, digamos assim. Ah, você bateu com um bicho, 2/2, o cara bloqueou num 3/3, você vai lá e pum, transforma no 4/4. Ou o contrário, né? Você usa pra bloquear. E tem Cycling. Então é uma carta que você simplesmente pode... não tem função agora, simplesmente se livra dela e compra uma carta. Isso eu acho que vale bastante a pena. Mas ainda não é uma das melhores. Falando em mutação também, temos mais uma aqui, Dreamtail Heron. 4 genéricas e uma branca. Branca não, azul. Azul. 3/4 voar. É um elemental pássaro. Tem mutação por 4, sendo uma azul, então é uma mana a menos a mutação. Voar e quando ela muta, compra uma carta. Ela pro Pauper, eu acho que ela é até melhor do que aquele 4/4 que a gente tinha falado antes. Por ser azul, porque azul é incrivelmente a melhor cor, infelizmente, a gente não tem como discutir isso. O azul tá muito forte. Eu acho que até que tinha que ser mais balanceado, mas ainda assim o azul continua sendo a cor mais forte do Pauper. E ele tem o 3/4, não é tão forte, mas o voar é muito importante no nosso formato, né? Porque você pode dar um ninja nela, e se você fizer um ninja nessa criatura, você volta ela e a criatura que ela mutou. Então se você bate com ela, faz um ninjutsu nela, você, do mesmo jeito que se o cara debounce nessa criatura que foi, sei lá, tem aquela raposinha lá, um barrão. Você faz a mutação dela aí, você vai comprar uma carta. Bate com o ninja. O ninja vai voltar essa carta para sua mão. A outra carta que estava embaixo que foi mutada também volta para sua mão. Então você volta 2 cartas. Então você já tem 2 de valor ali, por exemplo. E além disso, o ninja batendo, aquelas coisas todas. Então a evasão aí, sendo 3/4, eu acho que é muito mais forte. O outro lá descarta, esse aí compra. Mas essa aqui eu acho que é muito mais forte do que a versão preta, né? E por si só, 5 manas 3/4 dá pra você conseguir jogar até... 3/4 voar é bem forte, né? Para muito bem várias ameaças aí do formato que a gente bem sabe. Não mata um Gurmag, mas pelo menos assim, para todas as cartas do deck do Delver, né? E outra criatura eu vou voar aqui, Vulpix. 3 genéricas e uma branca, esse sim é branco. 2/3, é um pássaro raposa. Pássaro raposa, por que não? A mutação dele é 3 manas, sendo uma branca, bem mais leve de você fazer, né? E toda vez que ele muta, você bota um marcador na criatura. Então, se você usar ele para mutar uma criatura, no mínimo ele vai ser um 3/4, né? Porque você vai escolher geralmente a maior, se ele for a menor, você vai ter um bicho maior ainda com um marcador, mais um. E se você escolher ele, porque geralmente você vai mutar, sempre você usa a criatura que você acabou de usar para mutar, porque a de baixo geralmente é a pequenininha, né? A não ser que você já tá com um monte de mutação. Mas nesse caso aí, no mínimo vai ser um 3/4, porque ela vai ser a 2/3 com marcador 3/4. E voar. Novamente, voar é muito importante. E esse aí, você pode até combar com Core Skyfisher. Você fazendo um Core Skyfisher voltando ele para sua mão, vai voltar a criatura que também estava embaixo,
Então você volta 2 cartas. Claro que isso é mais no valor. Se você tá querendo ganhar o jogo rápido, voltar cartas pra sua mão você vai se atrasando. Mas isso, por exemplo, tem um Glint Hawk, você usa esse voo Picket aí no Glint Hawk. Você tem um 3-4, fazendo Core Skyfish ele volta o Glint Hawk, depois você faz o Glint Hawk e volta pedras. Draws. Então, ela ainda assim, eu acho que é... E por esse aí a mutação é 3 maninhas só, né? Então é bem fácil de você fazer essa mutação com esse aí. Já que os outros 2 são 4 manas. Ok, de acordo com meus cálculos aqui, então esse é o 18º lugar, o Forbidden Friendship, ou Amizade Proibida. Quase como um Romeu e Julieta. Uma genérica e uma vermelha feitiço. Cria um dinossauro 1/1 e um token, obviamente, e com haste e um humano 1/1 soldado. Humano soldado. Então para decks de tokens, de repente pode ser uma aquisição para o deck do Boros Bully, né? Já que eles usam o de 2 manas que coloca 2 soldados com instant speed, que eu acho que é melhor. Mas se você quiser diversificar de criaturas, porque às vezes você tomar um Echo in Decay nos soldadinhos pode complicar, esse aí pelo menos coloca um de cada, então Echo in Decay já não toma, mas Electric ele perde igual. Mas esse aí pelo menos tem o fator de o soldadinho não, o dinossaurinho já entrar batendo, então aqueles 1 de dano pode fazer diferença. Não sei se, né, é a melhor coisa do mundo, mas é uma cartinha legal. Já que você tem 2 tipos de criaturas, então o Echo in Decay pelo menos pra isso ela salva. Temos o Wilt, uma genérica, uma verde instantânea, destrói artefato e encantamento alvo. Gumael naturalizar, porém tem Cycling. Então é uma carta que você pode usar sempre como hate, porém se o seu oponente não tá com aquele, sei lá, aquela Curse of the Bloody Tome, às vezes é pra um deck mais específico. Contra o Affinity você vai lá e joga isso aí de uma vez no artefato do cara, com certeza. Mas às vezes num deck que você tá usando... Isso aí eu imagino mais em decks nos sides de decks tipo Mystical Teachings, porque você vai buscar e se você acabar comprando no meio do jogo você precisa... droga, comprei um Destroy Artefato e Encantamento, eu precisava de um Removal agora. Você cicla, naturalmente você cicla e pum, compra outra carta bem de boa. Ela eu acho que vale bastante a pena. A carta que veio antes, nas outras edições, que Destroy Artefato e Encantamento e exila uma carta do cemitério, eu acho que é melhor ainda, mas essa aí tem uma diversidade que eu acho que vale a pena. Então temos aqui a Light of Hope. Uma branca, escolha 1 e ela tem 3 opções. Cartas que sempre escolhe 1 e tem várias opções, pra mim sempre entram muito favoráveis em top 10, top sei lá quantos, porque elas são muito boas na diversidade. Você tem a opção infinita, né? Dependendo da situação, ela faz você ganhar do nada uma partida. Que é, ganhar 4 de vida, que poderia ser a pior opção, mas às vezes pode ganhar o jogo, porque 4 de vida às vezes é relevante. Destrói encantamento, temos muitos encantamentos realmente relevantes no formato, e bota um marcador, mais um, na criatura. Eu fiquei imaginando isso aí sendo uma carta no side, por exemplo, de um Boggles. Por exemplo, contra o Delver, ou se for uma versão Scred, o cara vai matar o seu bicho, algum bicho na real com o Scred, né? São poucos bichos que ele consegue matar, mas às vezes você consegue salvar com o marcador mais um, por exemplo, de um Electricity. O cara vai lá e faz um Electricity, você consegue botar um marcador mais um na criatura, você já pega de surpresa o seu oponente. E muitos decks de Delver usam contra o Boggles o encantamento que faz os encantamentos ter que pagar 2 manas, e por 1 mana você consegue no passe destruir o encantamento dele. Então é uma carta que você pode usar com essa versatilidade. Não acho que é top, mas é versátil. E temos aqui então, em 15º, Tentative Connection. 3 genéricas e uma vermelha, feitiço, custa 1 mana se você controla uma criatura com Menace. No Pauper a gente não tem tanta criatura como Menace, a única que me vem à cabeça que nem joga tanto assim, é aquele vampirinho, né? Um mana que você sacrifica e compra uma carta, descarta uma carta e compra uma carta, né? Que jogava nos Reanimators e antigamente nos Burns. Você ganha o controle da criatura até o final do turno, desvira e ela ganha ímpeto. Geralmente você vai usar isso aí ou como finisher pra terminar uma partida, ou se você tiver um monte de maneiras de sacrificar a criatura, né? Com aqueles zumbis que você tem, ou o Viscera Seer, né? Que sacrifica pra dar Scry, ou o zumbizinho que vai no deck de zumbis lá, que sacrifica pra ganhar marcador mais um. Então você rouba o bicho do cara, além disso você bate, sacrifica pra ganhar o marcador e não devolve nada pro oponente. Então essa é uma maneira legal de você montar o deck com ele. Mas poucas criaturas com Menace relevantes no Pauper. Tem aquele bicho que a gente mostrou ali antes, que tem mutação, mas acho que vale mais a pena pagar 4 manas se você for fazer mutação pra depois roubar por 1 mana, né? Mas fica aí, essa carta é interessante, é uma aquisição, porque as outras cartas de roubar custam 3, esse aí custa 4, e dependendo de se sair mais criaturas no futuro, criaturas como ameaçar, pode ser só por 1 mana e pode às vezes ser um deck inteiro pra ele, né? Um monte de criatura que ameaçar isso aí pra tirar da frente roubar um Gurmag deve ser muito da hora. Na real, agora pensando... fica aí a sugestão.
Temos aqui outro, Survivor's Bond. Uma genérica e uma verde, escolha um ou dois, que é retornar um humano do seu cemitério para mão ou retornar um não humano para sua mão. Então você tem que fazer às vezes um deck mais voltado para ele, porque muitos decks não tem tantos humanos, mas na pior das hipóteses, você volta uma criatura do cemitério para mão. Tem uma carta verde que volta criatura do seu cemitério para mão e ela é instantânea, ou você busca um terreno básico e bota na mão, ou a criatura ganha voar. Ela é de Caos Planar. Eu gosto bastante dessa carta, né? Em vários decks que eu usava, sempre rendia, né? O dar voar é a pior das habilidades, mas às vezes funcionava. Você dava, sei lá, evasão pra um bicho teu, ou bloqueava surpresa. Mas voltar um bicho era legal. Essa aí volta duas criaturas num deck voltado pra ele, né? Então, vamos ver. É uma carta que eu acho legal, voltar bicho do cemitério. Ainda mais na cor verde, eu acho que pode ter bastante sucesso no futuro. E aqui temos o Springjaw Trap, que é uma mana genérica, artefato, tem flash, então ela comba com aquela spell que se você tiver uma permanente com flash, destrói a criatura, de repente se você fizer um deck com as duas, também dá pra, como ela tem flash, tem outro artefato que tem flash que vai no Mono White, ou às vezes no Boros Cyborgs, que tem afinidade pro artefato, dá +0/+1 ou +1/+0, de repente você quer botar isso aí como um removal. Só que ela é muito pesada pra você ativar, né? 4 mana, sacrifica, dá 3 de dano em qualquer alvo, dá um raio. É um raio. 4 mana, é um raio de 5 manas incolores. Ruim não é, mas é pesado. Dependendo da situação, você pode buildar um deck aí ou ser uma solução, uma resposta pra alguma carta que você não tem como lidar, às vezes um Standard Bearer, né, que muitos decks, tudo bem que verde agora tem bastante cartas que lutam, então isso facilita de um Standard Bearer sair da mesa, né, e Gutshot. Mas essa aí é uma carta que, dependendo da situação, se for um deck que, novamente, né, o Tron incolor, de repente pode usar isso aí, porque pra eles 5 manas tipo terça-feira, tá ligado? Eles fazem isso aí facilmente, mas tá aí. Como ela tem flash, é um removalzinho e é artefato, então ajuda em talvez afinidade pro artefato, dependendo da build que você fizer. Não custa comentar sobre ela. Outra carta que eu realmente achei que essa eu achei sensacional no primeiro momento que eu vi, porém eu vi que ela é feitiço. Gust of Wind. É 4 manas, sendo uma azul. Feitiço. Infelizmente, eu achava que ela era instantânea. Ela custa 2 a menos se você controla uma criatura com voar, o que não é difícil, principalmente na cor azul, no Pauper, e a gente sabe disso. Né? Temos aí o Delver flipado, o Spell Stutter, Spire Golem, qualquer coisa assim já faz essa aí custar só 2. Retorna a permanente não terreno para mão que você não controla, então você não consegue dar bounce na sua permanente. Isso já é outro porém também. Você só pode dar no permanente do oponente e compra uma carta. Eu pensei, nossa, é um Echoing Truth. Quer dizer, não um Echoing Truth, mas... Então sei lá, um Disperse. Disperse acho que é dar bounce em uma permanente não terreno e é 2 manas. Um Disperse que dá draw. Porém, você tem que ter um bicho voador, o que não é difícil, beleza? Mas é feitiço, então tu vai ter que fazer só no seu turno. E você não pode dar em permanente sua, pra às vezes tirar de alguma coisa. Ela é boa, né? Dá um draw. Então... Se fosse ainda, custa menos 2 pra cada criatura que você voa, de repente uma mana azul só, feitiço, vou dar um bounce ali e comprar uma carta, aí seria top. Mas 2 manas pra devolver uma permanente do oponente e comprar uma carta que às vezes não vai ser 2 manas, feitiço, ficou aqui só no 12º lugar, infelizmente. Mas no primeiro momento que eu vi, eu falei, caramba, essa carta vai jogar muito. Mas infelizmente, feitiço às vezes, né? E vamos aí então pro 11º, que é o Imposing Vantasaur. Que porra é essa, Guma? O que essa carta tá fazendo aqui? Então, essa carta não tava nem aqui, até ontem. Só que eu fui ver o vídeo do Caleb jogando de um deck novo, um Storm, que ele criou com o Cycling. Eu fui obrigado a falar dessa carta, porque ela é uma criatura com o Cycling em color 1. E não são muitas cartas de criatura que tem Cycling por uma em color 1. O que facilita muito de decks com build de Cycling poder ser utilizado, porque você pode fazer o Cycling desse cara e voltar com Rip the Graves. Espera aí, já falo o que ela faz, eu nem falei o que ela faz. Mas tá aí na tela aí, vocês estão sabendo. Impose Vantasaur, 5 genéricas, uma branca, 3/6, vigilância, dinossauro. Cycling, uma genérica. Então, esse carinha aí, quando eu olhei, eu falei, bosta. Só que não, ele realmente, como ele é criatura e não tem tantas criaturas de custo 1 pra Cycling, a maioria das cartas de criatura que tem o Cycling é 2, e esse 1 de mana faz diferença, porque ainda mais, além disso, ela é genérica. Você pode botar num deck hack dos Storm com Cycling e só usar pelo Cycling, e ainda ela cresce quando você fizer a spell preta que adiciona mana preta para cada criatura no seu cemitério, então ela
Ela tem uma funcionalidade tipo, sei lá, Bridge from Below, né? Que é um encantamento, mas que só serve no cemitério, sabe? No Legacy e no antigo Modern, porque ela agora é banida do Modern, mas enfim. Então tá aí, 11º lugar. E daí em 10º e 9º lugar, já vou falar dessas duas cartas, estão aí juntas, que é o Dranith Healer e o Dranith Stinger, que ambos são uma genérica e uma vermelha, e o outro é uma genérica e uma branca, 2/2, e um fala, quando você cicla uma carta, você ganha 1 de vida, e o outro fala, quando você cicla uma carta, o oponente perde 1 de vida. Ou seja, é o Yin Yang, né, um perde vida, o outro ganha vida. Então, servem justamente nesse deck que eu falei do Caleb, de você ciclar, depois faz Rip in the Graves, volta, baixa um deles e ou ganha vida contra um burn, que é o suficiente para às vezes ganhar o jogo, ou fica fica dando 1 de dano no oponente, que é suficiente para ganhar qualquer partida, obviamente. Então, eles são 2 manas 2/2, que tem Cycling 1 também, então você pode usar isso para ciclar. Se eles não tivessem esse Cycling 1, talvez eles não seriam tão bons, porque você ficaria com eles mortos na mão. Mas você pode se descartando deles no início do jogo. Aí depois, quando você tem as peças do combo, que é o Rip the Graves pra voltar todo mundo. Quer dizer, primeiro você faz a preta que adiciona mana pra cada criatura no cemitério. Daí depois você faz o Rip the Graves, volta, cicla de novo, adiciona mana pra cada carta no cemitério e volta e baixa eles. E daí cicla com 1 bilhão de cartas que você tem na mão e ganha o jogo. Então é interessante, né, que cartas que... foram cartas que eu olhei e falei, nossa, até parece que isso aí vai jogar. Só que elas estão jogando, se pá, até em decks de Tron. Porque você consegue no Tron segurar o jogo com o Rinoceronte, e no late game você faz a mesma coisa. Rip the Graves, baixa o que dá 1 de dano, e você com o Tron, como você teve bastante recurso, você fica ciclando até matar o oponente. Então tá aí, Dranith Healer em 10º e 9º lugares, e Dranith Stinger. Eu não achei eles sensacionalmente bons, apesar de eles serem os que de fato mais estão jogando dessa lista que a gente tá fazendo. Mas... mais pelo potencial deles, mas eles são bons, ok? Então em 8º temos aí o Excavation Mole, 2 genéricas, uma verde, 3/3, Mole. Mole eu não lembro o que é, mas acho que é topeira. Atropelar, quando ele entra, mila 3 cartas do seu deck. Muita gente, nossa, na hora que saiu a edição, todo mundo, meu Deus, Guma, essa carta vai jogar muito naquele BG Delve. E eu acho que vai até. Não sei se 4 dá pra colocar, porque por 3 manas é meio pesado você baixar, mas 2 no deck eu acho que até fica legal. Porque ele ajuda, ele mila 3. Vários outros decks que tem Scavenge. Scavenge não. É Delve. Não, Scavenge, eu não lembro agora. Mas vários decks que tem Delve, que usam o macaquinho ou Gurmag, pode ser que use esse cara porque ele ajuda e ele é um 3/3, ele tem um corpo legal pra bater além do atropelar. Então também serve se você for fazer mutação nele. Mas ele é interessante. E por que ele tá na frente das cartas que ciclam, Guma? Ah, porque eu achei ele mais legal. Mas as cartas que ciclam eu acho que são boas também. Então tá aí. Esse seria o 8º lugar, o Excavation Mole. E temos aqui em 7º o Ram Through. Seria uma genérica, uma verde, instantânea. A criatura que você controla dá dano igual ao seu poder na criatura que você não controla. Se a criatura que você controla tem trample, o dano excedente passa no jogador. Então, supondo que você tem um bicho 5/5 atropelar, o bicho do cara é 3/3, você usa isso aí, dando 5 de dano na criatura 3/3, passa 2 na cara do oponente. Eu achei ela muito legal porque ela não luta e é instantânea. Ou seja, você não vai... Às vezes você tem um bicho 3/3 e o cara tem um bicho 3/3 também. Se você mandar lutar, simplesmente você perde a sua criatura. E, além da carta que você usou pra lutar. Já essa aí pelo menos você consegue como resposta o cara matar o teu bicho. Ou até mesmo vou tirar da frente. E além disso dá o dano excedente. O único ruim é que ela é 2 manas, né? Já o que saiu em Modern Horizons, que é 1 mana, que dá mais 2/2, se o bicho teu é 2/2, que joga muito no Stomp, que vai 4 no main deck agora do Stomp. Infelizmente não vai substituir essa, mas pode substituir a carta do side, que é a que dá mais 1/2 e luta com a criatura do oponente. Já que essa aí é instantânea, você consegue usar pra matar. Você pode fazer, no passe mata aqui, e daí depois você abre o caminho pra poder atacar com todas as suas criaturas. Além de você, como instantâneo, você pode fazer antes do cara jogar um removal no seu bicho. Então eu achei ela muito melhor do que a outra, que é o Bear... Não é Bear. É o que dá mais 1/2 e luta com as criaturas lutam. Certo? Essa seria o 7º lugar. 6º lugar seria o Shredded Sails. 2 manas, sendo uma vermelha. Instantânea, escolhe um. Destrói o artefato ou dá 4 de dano na criatura com voar. De novo, versatilidade. Versatilidade. Não é versatilidade. Versatilidade.
o que a gente mais tem no Pauper é criatura voadora. 4 de dano mata qualquer criatura voadora que a gente tem notícia aí no Pauper. Dificilmente um bicho barra 5 com voar no Pauper. E destruir artefato, tem muito artefato. Muito artefato no Pauper, então ela mata... É uma carta ótima de sideboard e que tem Cycling 2, ou seja, você descarta ela, compra outra carta. Se ela vir no momento ruim, você pode simplesmente trocar ela e comprar outra carta. Então vale muito a pena em sideboards. Contra Affinity, meu Deus, mata qualquer coisa. E 4 de dano em voar. Contra Dex de Delver, você mata todos os bichos, né? Spire Golem é barra 4. Você pode escolher, né? Eu quero dar 4 no Spire Golem ou eu vou destruir artefato. Você escolhe o que você quer fazer com o Spire Golem. Claro que você vai escolher destruir artefato, mas... Enfim, vocês entenderam. Então, aqui em quinto lugar, no nosso top 5, ou top 10, não sei, dependendo do que tiver aí. Of One Mind. 3 manas, sendo 2 genéricas e 1 azul. Feitiço. Esse feitiço custa 2 a menos se você controla um humano e um não humano. Compre 2 cartas. Então é um Divination. Sim, é um Divination. Que pode custar 1 mana, apenas para comprar 2 cartas. Por que essa carta é melhor do que o Bounce lá, que custa 2? E é melhor do que os bichinhos Cycling que já estão jogando nos decks aí. Porque por 1 mana você comprar 2 cartas e não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim, porque muitos decks você tem não humanos. Então até mesmo um deck e pela cor azul, por exemplo, né? Você pode ter um Delver ou um Ninja, que são humanos, e uma Fada ou um Spire Golem. E aí você já pode fazer o Augur também. Então Augur e Delver você já consegue por 1 mana. E por 3 manas comprar 2 não é tão impeditivo. Então, e é muito fácil você fazer. Como ele é feitiço, você vai preparar para você fazer no seu turno. E é tipo um Toughcast. 1 mana compra 2, eu acho que é muito forte. E temos aqui em quarto lugar, falando em comprar cartinhas, por que não fazer comprando cartinhas e dando dano nas criaturas dos seus oponentes. Temos o Fire Prophecy, que é uma das melhores cartas assim do draft da edição. Porque não seria uma das melhores, talvez, quem sabe, no futuro aí, cartas para você usar no decks mais controls do Pauper. A arte é animal, né? Um olho ali pegando fogo, é animal essa arte. Uma genérica, uma vermelha, instantânea, 3 de dano na criatura, e você pode botar uma carta da sua mão no fundo do seu deck e comprar uma carta, se você fizer isso. É muito bom, porque para decks controls, principalmente, né? Você não vai querer colocar isso aí no deck agro porque você quer principalmente dar o burn na cara do oponente. Não é um custo muito impeditivo, né? 2 manas. Você mata muitas coisas com esses 3 de dano. E poder ciclar uma das cartas da sua mão, eu acho que é um dos fatores mais interessantes. Mas eu não acho que vão ser 4 que você vai utilizar no seu deck. Eu acho que 2, no máximo 3. Porque, claro, você vai, mesmo no deck control, se você usa vermelho, você vai preferir usar o raio porque é um custo de mana muito mais eficiente. Mas é uma carta que eu acho que vale muito a pena. Principalmente pelo fator de você ciclar uma carta da sua mão. Que muitas vezes você pode ficar com aquele terreninho guardado. E esse draw a mais é muito mais propício de você ajudar o deck control do que simplesmente ter 1 mana a menos, né? Então eu acho que ela pode jogar bastante. Mas não 40 cartas no deck. Simplesmente 2, 3. Às vezes até em decks. Às vezes até em alguns sides de decks mais agros mesmo possam ser utilizados. Porque esse 3 de dano, já que você só pode dar em criatura, às vezes tem criaturas chaves que você sabe que você vai gastar só aquilo na criatura e você poder dar esse draw extra. Eu não sei, eu acho essa carta aí sensacional, eu acho que ela realmente vai jogar. Temos aqui então em terceiro lugar, medalha de bronze, digamos assim, Whisper Squad, que seria o esquadrão do Suspiro. Não, Suspiro não. Sussurro. Não sei agora, eu esqueci como é que traduz em inglês, eu já esqueci tudo. Uma preta, 1/1 humano soldado. Que tem a habilidade legal demais de pagar 2 manas. Sendo uma preta, você busca outro Whisper Squad no seu deck e coloca em jogo virado. Então, eu fico imaginando ele com um Squadron Hawk, assim, um deck que você... Quase todas as cartas fazem 2/1, sabe? Tipo, tu faz Squadron Hawk, busca um monte de Squadron Hawk. Turno 1 tu fez ele, no outro turno já paga 2, já fica botando na mesa. Mas ele faz aquelas cartas de mais 1, mais 0, ou mais 2, mais 0 para as criaturas que estão atacando e... Xablau. Eu acho ele bem interessante porque você pode buscar outro. Tudo bem que é virado e ele é 1/1, mas eu acho que ele tem valor, assim. Às vezes você pode, caso morra, às vezes algumas cartas que bota de volta no deck, sabe? Daí daqui a pouco você fica reutilizando ele. Eu acho que ele tem uma habilidade única, então pra mim ele entrou aí nesse top 3. Segundo lugar, Solid Footing. Uma mana branca, encantamento aura. Tem Flash, que é o lampejo, você pode jogar a qualquer momento.
Encantar criatura. Criatura tem +1/+1, e enquanto a criatura tiver vigilância, ela dá dano igual à resistência ao invés do poder. E isso aí, no Heroic, meus amigos, tem muito futuro. Porque a criatura que mais incomoda os oponentes no Heroic é aquele 0/4. Que facilmente fica 2/6, 3/7. Só que agora imagina, ele... Já temos agora o encantamento de Teros, que dá +1/+1 e vigilância, certo? Com esse encantamento aí, ela vai começar a bater com a bunda, né? Tipo, ela, em vez de bater 3/7, ela bater 3, ela vai bater 7. Então é muito forte, junto às duas, né? Tudo bem que eu acho que 4 dessa não vai. E além disso, ela tem flash, então esse +1/+1, às vezes o cara vai lá e vai dar um raiozinho no bicho que tá 3/3. Consegue rapidamente pagar uma mana, salvar ele pelo menos de algum removal, ou de Electricity, que tem vários bichinhos que são barrão no deck de Heroic. Então eu acho que ela faz muito... Ela vai jogar bastante essa aí, principalmente no Heroic, certo? Acho que toda edição sai alguma carta que joga no Heroic, né? É incrível esse deck. Toda edição assim, parece que tem alguém da Wizards, faz uma cartinha assim, tops, pro Heroic. Porque o Heroic precisa, sei lá. E em primeiro lugar, sim, claro, se não estava aqui até agora, é óbvio que é essa carta, que é o Pacifismo. O Pacifismo, mentira, não é o Pacifismo, é o Evolving Wilds. Sim, Evolving Wilds, porque toda edição eles reprintam essa merda, que não precisa de reprint, mas eles reprintam, que é Evolving Wilds. Em vez de reprintar na edição que tem Cycling, na temática, eles reprintam Evolving Wilds. Por que não reprintar? Desde a Moncat eu fico chorando por isso, mas... Por que não reprintar a porra do Ash Barrens, que tem Cycling? É basically Cycling, é diferente dos Cycling 1. Mas, cara, eles fazem as porra dos Companion, que tá quebrando todos os formatos aí, que todo mundo tá odiando. O pessoal do Modern, o pessoal do Legacy, o pessoal do Vintage tá indignado com os companheiros aí. E eles acham, tá ok, companheiro. Mas o Ash Barrens não pode reprintar, porque vai quebrar os outros formatos. Que formato que eles vão... Que o Ash Barrens vai quebrar, velho? Modern tem Fatland. Tá ligado? Legacy já usa Ash Barrens, mas não usa. Porque, quer dizer, pode usar, mas não usa. Não, reprinta. Reprinta o Ash Barrens. Ia ser o primeiro lugar fácil. Não, mentira, não ia ser o primeiro porque já ia ser só reprint. Mas reprintem o Ash Barrens. Sério. O Ash Barrens, que é uma carta que tá cara pra caramba no mall. Poderia baratear demais, meu Deus. Mas enfim, acabou o Rage aqui. Vamos pro primeiro lugar de fato. Que não é o Evolving Wilds. Eu já perdi a conta de quantas vezes eles fizeram Evolving Wilds, mas não fizeram Ash Barrens. Eles fizeram acho que no Commander, Ash Barrens. Mas isso não vai baratear essa desgraça. E Ash Barrens é uma carta que só joga no Pauper. Teria a mesma funcionalidade do que Evolving Wilds nos drafts e selados, enfim, dessa carta. O Ash Barrens e o Evolving Wilds nessas edições. A única edição realmente, Pioneer e Modern, que talvez o Ash Barrens pudesse. Mas, cara, eles têm fetches já. No Pioneer não, mas... Tá bom, vamos pro primeiro lugar. O primeiro lugar é o Suffocating Fumes, que tem Cycling. E com certeza eu acho que o primeiro lugar, porque essa carta, na minha opinião, substituiria, quem sabe, em alguns momentos, o Náusea ou o que dá -1/-1. É Náusea e Shrivel. Ela é 2 genéricas e uma preta instantânea. As criaturas que seu oponente controla ganham -1/-1 até o final do turno. E são só as do seu oponente e ela é instantânea. Ou seja, ela acaba com o deck de Delver, acaba com o deck do Boros Bully, porque o Boros Bully tem várias coisas que conseguem dar proteção, ele até consegue dar o Prismatic Strands quando é Electricity, mas nisso aí, como é menos, as criaturas não tem como dar proteção. Bicho que tem aquele bicho branco que dá proteção contra o preto, não tem como prevenir com isso. Além disso, leva de brinde se tiver lá do outro lado o Standard Bearer. Cara, é de fato, na minha opinião, a melhor carta pro formato Pauper. Tem uma outra carta que faz a mesma coisa, só que ela é uma incolor e 2 pretas. E não tem Cycling. Então essa aí é a mesma coisa, só que melhor. Porque ela tem Cycling e é uma mana preta a menos pra fazer. Então pro Splash é muito fácil. Se você estiver jogando de Teachings, você consegue buscar. Eu acho que essa carta aí é a melhor disparado, né? Tudo bem que as cartas de Cycling, como a gente comentou ali, que eu botei em 9º e 10º e 11º, ou 8º, 9º e 10º, sei lá, estão jogando por causa do deck do Caleb. Mas esse meu top 5 eu acho que são cartas que são mais fortes por si só e prometem mais, né? Essa carta aí com certeza é muito forte. O Shrivel e o Náusea talvez joguem porque são 2 manas só, né? E contra Delver às vezes você não tem tempo de você ter a terceira mana. Só que o fator de ser instantâneo,
que é o que faz o Electric ser tão bom, porque você consegue, na hora que o cara se tapa ou na hora que o cara vai tentar fazer mais alguma ameaça, você consegue fazer no passe. Já o Shrivel você tem que fazer no seu turno, e além disso dá -1/-1 nas suas criaturas também, então, né, dependendo de um deck que use preto, o seu Gurmag vai acabar ficando 4/4, o seu Augur fica 0/2, né, não que isso vai fazer tanta diferença, mas o fator de ser instantâneo e você poder ciclar, às vezes você vem com o Shrivel na mão e o cara tá ali com, sei lá, 2 ninja na mesa, e tu, droga, não posso usar essa porra, e se eu usar, não vai fazer tanto efeito. Então essa aí é de fato pra mim a melhor carta da edição pro Pauper. Certo? Essa é a minha opinião, se vocês concordam, se vocês discordam, comentem aí embaixo. E é isso, vamos fazer essa discussão legal e saudável, né? Porque as minhas cartas, eu achei essas as melhores do formato. Eu até adicionei o Dinossauro lá e os Draenei Healer e o Draenei Stinger, porque, por causa do deck do Caleb, porque eu vi que realmente, opa, até que o Cycling tem potencial. Meu top 5 pode estar certo ou errado, né? Quem sabe disso vai ser o meta quando for se transformando aí. Geralmente eu trago meu top 5 um pouco depois que o meta já tá mais absorvendo essas cartas, né? Eu não gosto de dizer já logo antes, porque é meio difícil de analisar quais que poderiam ser. Porque o meu primeiro lugar, desde o primeiro momento que saiu a edição, sim, realmente é o Suffocating Fumes. Porque -1/-1 nas criaturas só do oponente. Além disso, você usa como combat trick, né? Você pode bloquear e ainda fazer só do seu oponente ficar -1/-1. Isso também é outro fator. Ou seja, diferente do Electric que dá o dano e a criatura 2/2 do cara continua 2/2, o Suffocating Fumes deixa o bicho dele menor. Então você consegue bloquear de uma maneira muito mais satisfatória. E às vezes é uma carta que ganha o jogo sozinha. Guma, -1/-1 é muito pouco. Mas cara, no formato Pauper a gente sabe que -1/-1 às vezes acaba contra o Elfos, por exemplo, né? O cara simplesmente limpar assim, a mesa do oponente em instant speed. Pode acabar o jogo no momento, certo? Tipo um Thanos, pá! Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo do nosso top 10 5 de Ikoria. Espero que vocês estejam curtindo a edição aí. Confesso que eu não tô curtindo tanto o fator dos Companions, né? Já que eles estão muito sobrecarregados. Espero que eles revejam como é que vai ser essa habilidade aí pro futuro, porque é muito roubada a habilidade de você ter um Companion e, sei lá, começar com 8 cartas na mão, além de todos os Companions que estão jogando serem com habilidades muito absurdas e pouco restritivo o fato de você ter o Companion. Tem que ter custo 2 ou menos, é fácil de você fazer isso em formato competitivo, do Legacy Modern, enfim. E no... eles não tem nenhum drawback, sabe? Tipo, tanto que a discussão ultimamente, tudo bem que não era pra eu falar disso nesse vídeo, mas como a gente tá falando de Ikoria, mas a discussão que tem tido ultimamente é por que não jogar com Companion, já que eles são tão absurdos e você não tem nenhum drawback, certo? Mas fica talvez para uma discussão, quem sabe, aí de outro vídeo. Vamos ver como é que vai ser o reporte aí da Wizards em relação a essa nova habilidade, se eles vão banir nos outros formatos ou se eles vão restringir, o cara já vai começar com 6 na mão em vez de 7. Vamos ver. No Pauper a gente não tem esse problema, né? Tanto que a gente tava discutindo. Já que no Pauper suporte comum, essas cartas míticas raras que eles fazem com um monte de habilidade absurda não nos afetam. Mas aí temos algumas cartas legais. Deck de Cycling eu acho que pode ser um futuro, futuramente pode ser que subam nesse top 10 aqui. Mas eu não quis mudar muito a lista do que eu ia fazer do início, mas eu adicionei eles aí, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, aquela mesma papo de sempre, dá o joinha, like, blá 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 blá. Dê uma olhada nas lojas patrocinadoras, dê uma olhada aí pra montar aí seus decks ou sideboards, né? Muitas dessas cartas que eu comentei fazem mais parte do sideboard do que do main deck, mas são bem legais, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado, um grande abraço e falou!